acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 19 de abril de 2021. Hoje é o dia do Exército Brasileiro, dia do Índio. Também hoje é o aniversário do cantor Roberto Carlos, que ele completa 80 anos. Vivemos o outono brasileiro. Em São José dos Campos faz agora 18 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Como falamos na semana passada, vamos ficar um tempo sem a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para a reforma em nossos estúdios, mas em breve a gente estará de volta aqui com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. O governo de São Paulo criou uma nova fase do plano de flexibilização da quarentena entre a vermelha e também a laranja e autorizou a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos desde ontem, desde que respeitadas as normas do novo decreto. Com a mudança, shoppings e lojas de rua, que só eram autorizadas a abrir a partir da fase laranja, puderam abrir já no final de semana. O toque de recolher das 8 da noite até as 5 da manhã foi mantido. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministro Alexandre de Moraes pede vista e suspende julgamento no STF sobre decretos das armas. Conselho nomeia general para presidir Petrobras. Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo libera mais de 39 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista. Incêndio atinge loja da Marabras no centro de Jacareí. Ministério da Saúde pede que, se possível, mulheres adiem gravidez até melhora da pandemia. Presidente Bolsonaro diz que poderá se submeter à 5ª cirurgia por causa do atentado que sofreu. Ita coloca alunos em quarentena após casos positivos de Covid-19. Prefeito de Aparecida entrega a réplica de Nossa Senhora a presidente em agradecimento por doação de mantimentos. Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza a 19ª edição da Festa do Mineiro de maneira virtual. Portugal retoma voos com Brasil e Reino Unido, mas só para viagens essenciais. Corinthians vence o Ituano, Palmeiras fica no 0-0 com Botafogo Paulista e Santos vence a Inter de Limeira. Max Verstappen passa Lewis Hamilton e vence no GP da Emília-Romanha. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. Muito bem, Giovanni, a gente aqui pode falar nesse São Paulo ouvindo o Jornal da Manhã, que ele pode acompanhar o nosso Jornal da Manhã de hoje, a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, pela internet, então pelo nosso aplicativo, ainda pelo rádio aí, como sempre, 94,3, né? Que em breve de volta a transmitir pelo YouTube, já que os estúdios estão em reforma. Não estamos no YouTube, mas estamos aqui transmitindo para vocês o jornal, então pelo aplicativo, pelo site Jovem Pan São José dos Campos, você pode acessar e também pelo rádio acompanha a gente. E lembrando que depois será disponibilizado o áudio para o ouvinte no YouTube também, né? Exatamente, sem imagens, mas com o áudio completo aí, no Jornal da Manhã. A Estrada Municipal Nelson Tavares da Silva, em São José dos Campos, próximo ao número 1315, no Bom Retiro, região leste, será totalmente interditada hoje pela manhã. O motivo são as obras no pavimento devido a um vazamento identificado ontem. Por conta da interdição total, será realizado um desvio no trânsito pelo bairrinho. O reparo será realizado pela Sabesp. A região estará sinalizada e com apoio dos agentes da mobilidade para orientação aos motoristas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderá passar neste ano pela 5ª cirurgia motivada pelo atentado à faca que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Questionado sobre a cirurgia por um apoiador na noite de sexta-feira na entrada do Palácio da Alvorada, Bolsonaro respondeu que vai operar uma hérnia. A primeira cirurgia após a facada foi realizada no mesmo dia do atentado em um hospital de Juiz de Fora. Dias depois, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidente passou por uma segunda cirurgia. Os médicos reabriram
abriram o corte da primeira cirurgia e encontraram uma obstrução em uma alça do intestino delgado, na parte esquerda do abdômen. Em janeiro de 2019, Bolsonaro voltou ao Einstein para a retirada da bolsa de colostomia e ligamento do intestino. Em setembro, o presidente sofreu a 4ª intervenção no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para corrigir uma hérnia, saliência de tecido surgida no local das intervenções anteriores. No ano passado, Bolsonaro se submeteu a outras 2 cirurgias, mas sem relação com o episódio da facada. Em janeiro, fez uma vasectomia e em setembro retirou um cálculo da bexiga. 3 alunos do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos, testaram positivo para o coronavírus. Os estudantes são do 1º ano e estavam no alojamento da instituição. De acordo com a Força Aérea Brasileira, FAB, além deles, outros 15 apresentaram sintomas da doença e estão em isolamento. Os alunos fazem parte da turma de aprovados do vestibular 2021, única turma que segue na instituição. Desde o início da pandemia, o ITA está com aulas à distância e apenas os recém-ingressados permanecem na instituição em alojamentos para as instruções militares. Por precaução, segundo o órgão, outros 13 alunos que tiveram contato no alojamento com o grupo também foi isolado. Todos são acompanhados pelo sistema interno do ITA por uma equipe de saúde. A FAB informou que nenhum dos alunos precisou ser internado. Uma aposta de São Paulo acertou 6 números sorteados no concurso 2.363 da Mega Sena e vai levar sozinha o prêmio de 40 milhões de reais. O sorteio foi realizado na noite de sábado e as dezenas sorteadas foram 06, 14, 24, 34, 39 e 58. Repita. 06, 14, 24, 34, 39 e 58. Outras 77 apostas acertaram a quina e vão receber 49 mil reais. Já 5 mil apostas que acertaram 4 dezenas vão receber R$1.000. Um acidente entre 2 pessoas que saltavam de paraglider deixou um homem ferido no sábado em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 2 homens faziam um salto em uma área próxima à via Cambuí quando se chocaram. Após a colisão, um dos homens caiu de uma altura de cerca de 10 metros e ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e socorreram o homem de 46 anos que foi levado para o Hospital da Vila Industrial. O segundo homem teve apenas escoriações, foi atendido e liberado no local. Chegaram ao país mais 2.600.000 medicamentos de intubação doados ao governo federal por um grupo de empresas. Os insumos já estão sendo enviados para todo o Brasil e devem atender 500 leitos por um período de 1 mês e meio. Eles visam garantir o tratamento adequado aos pacientes que estão intubados, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A Anvisa também facilitou a importação desse kit pela iniciativa privada, tudo no sentido de ampliar a oferta desses medicamentos. O Ministério da Saúde tem trabalhado, mesmo não sendo essa obrigação precípua dele, para assegurar que aqueles que estão em equipamentos de ventilação mecânica recebam um tratamento conforme os ditames da medicina. Desde o início da pandemia, foram enviados aos estados e municípios mais de 8 milhões desse tipo de medicamento. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, afirmou ontem nas redes sociais que deslocou o ombro e vai fazer exames. Ele sofreu um acidente na praia da Taíba, no litoral do Ceará. Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão, disse. O senador caiu de um quadriciclo na tarde de sábado e foi atendido em uma unidade de pronto atendimento UPA, segundo a prefeitura da cidade de São Gonçalo do Amarante. Será que ele estava aglomerando? Na manhã de sábado, a loja Marabras pegou fogo no centro de Jacareí. O fogo começou por volta das 11 da manhã no piso superior do comércio, que fica na Praça Conde Fronten. Os funcionários perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros. Apesar das chamas, ninguém ficou ferido. A equipe conseguiu conter o fogo por volta do meio-dia, mas todo o material que estava na área, colchões e móveis, foi destruído. Devido à ação dos bombeiros, as ruas no entorno da praça foram fechadas.
2 tiroteios em estados diferentes dos Estados Unidos deixaram ao menos 6 mortos ontem. Não há relação entre os casos. O primeiro aconteceu durante a madrugada em um bar no condado de Kenosha, em Wisconsin. 3 pessoas morreram e 2 ficaram gravemente feridas. A polícia local informou que um homem atirou nas pessoas que estavam nesse bar depois de ser convidado a deixar o local. O atirador fugiu e ainda não foi localizado. O segundo tiroteio aconteceu em Austin, no Texas, próximo a um prédio de escritórios. Resultou em 3 mortes. Em um mês, entre 16 de março e 17 de abril, foram registrados 7 tiroteios em 7 cidades diferentes nos Estados Unidos. Na soma, 41 pessoas foram mortas. Muito bem, agora vamos falar das estradas que cortam a região do Vale do Paraíba. Charles Copini. Estradas. Rodovia Presidente Dutra no trecho de São José dos Campos e Jacareí tem trânsito fluindo bem, sem pontos de lentidão neste momento. Em Guarulhos, o motorista tem trânsito lento por excesso de veículos na pista expressa na altura do quilômetro 209. A chegada a São Paulo é tranquila neste momento. A rodovia Ayrton Senna apresenta trânsito lento em Guarulhos. A chegada a São Paulo é tranquila neste momento. No corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, tem trânsito livre e tempo nublado em alguns pontos. Na chegada à cidade, a chuva fraca. E na Oswaldo Cruz, a rodovia que liga Taubaté ao Ubatuba, tem trânsito fluindo bem e boa visibilidade. Na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tempo nublado e com garoa tanto no Planalto quanto no trecho de serra, o que exige um pouco mais de atenção. Tem obras a partir do quilômetro 64. Lembrando, Giovanni, que ontem à noite houve um problema numa estação de energia lá na região de São Sebastião e parece que a explosão foi tão grande, houve até um princípio de incêndio rapidamente controlado pelos bombeiros e informações dão conta de que Ilhabela, São Sebastião e também Caraguatatuba estão sem energia elétrica até agora. Agora 7h11. Repita. 7h11. Com a fase da transição, de transição, o Santuário Nacional de Aparecida reabriu para missas ao público ontem. Apesar das flexibilizações, o movimento foi baixo no local. As celebrações começaram às 8 da manhã e, seguindo as determinações sanitárias, são permitidas 1.000 pessoas dentro do templo, mas o número de fiéis foi menor. A fase de transição também permitiu a retomada do comércio e as 380 lojas do complexo do santuário, que estavam fechadas desde o dia 6 de março, foram reabertas. O movimento foi tímido no primeiro dia, mas a expectativa é que melhore nos próximos dias. Por meio de sua conta no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que até o final deste mês, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, terá entregue 18 milhões de doses da vacina de Oxford. Essa conta contempla as 7 milhões de doses recebidas entre o dia 1º de abril e ontem. O governo federal projeta aumento no volume de entregas da Fundação de Vacinas contra a Covid-19 nos próximos meses. 21 milhões e meio em maio, 34 milhões em junho e 22 milhões em julho. Depois de acusar o deputado federal Kim Kataguiri do DEM, os deputados estaduais Ricardo Melão do Novo e Arthur Duval do Patriotas de invadirem o Hospital Geral de Guarulhos, o governo do estado de São Paulo recuou e classificou o episódio como mal entendido. Na sexta-feira, a Secretaria do Estado de Saúde havia publicado uma série de tweets em que mostrava os parlamentares acompanhados do vereador Lucas Sanches do PP e os acusava de tentar invadir o hospital. A pasta divulgou uma nota na qual afirmava que os deputados causaram aglomeração e colocaram em risco a vida de pacientes. Em esclarecimento compartilhado nas redes sociais, o deputado Arthur Duval disse ter feito uma ação de fiscalização surpresa após ter destinado recursos públicos em emendas parlamentares à unidade de saúde. O parlamentar chegou a publicar vídeos em que chamou de fake news as acusações do Estado. O pronunciamento foi compartilhado pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar Ricardo Melão disse que a comitiva não tentou invadir a ala destinada ao tratamento de pacientes com coronavírus. No sábado, no entanto, a Secretaria de Saúde divulgou uma segunda nota na qual retratou sua posição. A pasta afirmou que após a análise das imagens, notou-se que não houve tentativa de acesso ao espaço da UTI do hospital.
A pandemia de coronavírus obrigou a família real britânica a velar o corpo do príncipe Philip sem a pompa e a circunstância que a ocasião merecia em outros tempos. Apenas cerca de 30 convidados, todos parentes próximos, estiveram no castelo de Windsor para se despedir do marido da rainha Elizabeth, morto no dia 9, aos 99 anos. A cerimônia, no entanto, foi cercada de simbolismos e gestos que dizem muito sobre o momento delicado que a coroa atravessa. Em traje civil, os homens da família real acompanharam o cortejo do corpo, transportado em um veículo Land Rover adaptado ao som da banda dos guardas reais. Nenhum deles usava máscara. Sobre o caixão repousavam a bandeira, a espada e o cap de Philip. O cortejo seguiu até a Capela de São Jorge, onde o corpo foi recebido com um minuto de silêncio, seguido pela execução do hino nacional e uma salva de tiros. Mais de 60 mil moradores de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba ficaram sem energia ontem, depois de uma falha na subestação de energia da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP. Segundo os bombeiros, o incidente teria sido um curto com um incêndio, mas o fogo foi contido. O incidente aconteceu no fim da noite de ontem em uma subestação que fica em São Sebastião. Em nota, a CETEP informou que houve uma falha na subestação São Sebastião, o que interrompeu o fornecimento de energia às distribuidoras que atendem o litoral paulista. Disse ainda que as causas do ocorrido estão sendo apuradas. Como falando agora há pouco, né? Parece que ainda continua sem energia lá em Ilhabela, em São Sebastião e também em Caraguatatuba. A hora? 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Agora 7h18. Repita. 7h18. O governo de São Paulo anunciou na sexta-feira a atualização do Plano São Paulo, com o início da fase de transição para todo o estado até o dia 2 de maio. Nas últimas semanas, os indicadores da saúde apresentaram uma redução progressiva, com queda nas internações e diminuição da ocupação hospitalar, o que permitiu o avanço. As medidas mais rígidas de restrição da fase vermelha, o avanço na vacinação e a expansão de leitos hospitalares resultaram em decréscimo de 1,4% ao dia em novas internações e de 0,8% ao dia em UTIs para pacientes moderados e graves com coronavírus. A nova fase teve início ontem, no domingo, e está dividida em 2 períodos. Até 23 de abril, a flexibilização acontecerá para o setor do comércio, incluindo lojas de shopping com funcionamento permitido das 11 da manhã às 7 da noite. Nesse período também será permitida a realização de cerimônias e cultos religiosos com restrições, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. No período de 24 a 30 de abril, além dos estabelecimentos comerciais, poderão voltar a funcionar as atividades ligadas ao setor de serviços, como restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias, atividades culturais, parques, clubes e academias. O horário de funcionamento será das 11 da manhã às 7 da noite, com exceção das academias, que poderão abrir das 7 às 11 da manhã e das 3 da tarde às 7 da noite. A fim de evitar aglomerações, a capacidade de ocupação permitida nos estabelecimentos na fase de transição será de 25%. O toque de recolher continua em vigência em todo o estado, assim como a orientação para o teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e escalonamento de horários na entrada e também na saída das atividades do comércio, serviços e indústria. A próxima atualização do plano será no dia 1º de maio, Dia do Trabalho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, suspendeu na sexta-feira o julgamento sobre a validade de 4 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram a compra de armas. Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, disse que precisa de mais tempo para analisar o tema. O julgamento acontece em plenário virtual e só será retomado quando o ministro informar que já concluiu a análise. Os decretos entraram parcialmente em vigor na última terça-feira. Isso porque na segunda, a ministra
Rosa Weber suspendeu parte dos decretos. Agora o plenário do STF julgará se mantém ou derruba a decisão da ministra. Entre outros pontos, ela suspendeu a possibilidade de aquisição de até 6 armas de fogo de uso permitido por civis e 8 armas por agentes estatais. A Secretaria da Fazenda e Planejamento, Cefaz, disponibilizou 39 milhões de reais aos consumidores cadastrados no programa Nota Fiscal Paulista. A liberação de créditos em abril é referente às compras e doações de documentos fiscais realizadas em dezembro do ano passado. Deste montante, 20 milhões de reais foram destinados a pessoas físicas. Já as instituições filantrópicas têm à disposição quase 19 milhões de reais para utilização em seus projetos. Com a liberação de abril, a Cefaz totaliza 108 milhões de reais liberados em 2021 aos participantes cadastrados no programa. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista, digitar o CPF, CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. A rua Antônio Sais, no centro de São José dos Campos, próximo à Santa Casa, teve alteração de sentido para mão única desde o último sábado. O sentido para mão única foi feito no trecho entre as ruas Douzane Ricardo e Claudino Pinto. O acesso para o trecho de mão única da rua Antônio Sais será feito pelas ruas Claudino Pinto e Antônio de Paula Ferreira. A adequação de sinalização viária para sentido único teve como objetivo garantir melhor fluidez do trânsito no entorno da Santa Casa e também melhorar a segurança para a travessia de pedestres no cruzamento com a rua Douzane Ricardo. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Nesta segunda-feira, o dia será com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. As temperaturas ficarão mais amenas na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros devem marcar hoje máxima de 24 graus. E nesse momento, a temperatura é de 18 graus. 7h23. Repita. 7h23. As câmeras do COI, o Centro de Operações Integradas de Jacareí, identificaram na semana passada um veículo furtado entrando na cidade pela Via Dutra. Com a informação, os operadores do sistema de monitoramento acionaram a Polícia Militar, que direcionou as viaturas do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, até o local indicado. A abordagem e a prisão do condutor foram feitas com apoio das câmeras do COI em tempo real. Os policiais identificaram que o condutor do veículo também era foragido da Justiça, com passagens por furto, roubo e porte de entorpecentes. O carro foi apreendido e o suspeito conduzido ao distrito policial. Parabéns aí ao COI de Jacareí, que realmente está funcionando, né? Avisar a bandidagem que lá não tem jeito mais não, viu? Chegou lá fazendo a margem da lei, vai ser preso. O Conselho de Administração da Petrobras nomeou o general Joaquim Silva e Luna novo presidente da estatal na última sexta-feira. No encontro, o Conselho também aprovou a nova diretoria executiva da companhia. O conselheiro eleito, Marcelo Gasparino, indicado pelos acionistas minoritários, renunciou durante a reunião. A intenção do general é adotar na estatal um modelo de gestão profissional, assim como foi feito em Itaipu, onde esteve nos últimos 2 anos. Agora são 7h25, 7h25, e pacientes que tiveram Covid-19 relatam falta de ar após a cura. A Covid-19 é diferente de um resfriado ou uma gripe comum em muitos aspectos. Quando o paciente contaminado com o novo coronavírus desenvolve as formas mais leves da doença, os sintomas podem até ser confundidos. Dor de garganta, coriza, tosse seca e algumas vezes febre baixa. Mas a infecção causada pelo coronavírus, na maioria dos pacientes, também causa a perda do olfato e a alteração do paladar, que são sintomas marcantes da Covid-19 em sua manifestação mais leve. Nos casos mais graves, os pacientes sofrem também com a falta de ar mais intensa e queda na oxigenação, o que leva à internação e, em alguns casos, necessidade de intubação e ventilação mecânica. A recuperação de um paciente com Covid-19 também é bastante diferente daquele que é diagnosticado com gripe ou resfriado comum, como explica o pneumologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Celso Padovese. Quando o paciente pega um resfriado comum, por exemplo, em geral,
após 7, 10 dias, ele já está totalmente recuperado, às vezes nem se lembra de que teve alguma coisa. Já a gripe causada pelo vírus influenza, ela também pode variar muito de quadros leves a quadros muito graves. Nos quadros leves a moderados, em geral, dentro de 10 a 15 dias, o paciente também já está totalmente recuperado e já nem lembra mais que teve alguma coisa. A recuperação também costuma ser mais rápida do que a Covid, né? Já na Covid-19, mesmo os pacientes com quadros leves e moderados podem ainda apresentar algum tipo de sintoma durante semanas a meses, né? E os quadros graves, aí sim, com certeza o paciente terá sintomas por muitos meses. Segundo o médico Celso Padovese, muitos pacientes recuperam o olfato e o paladar, por exemplo, em alguns dias. Mas há casos de pacientes que ainda apresentam alterações após meses. Outro sintoma bastante comum de persistir é a falta de ar. A falta de ar no pós-Covid, ela é multifatorial, ou seja, tem diversas situações que podem estar presentes causando essa falta de ar, e isso varia muito de paciente para paciente. Então, citando algumas das principais causas, a mais temida, a pior de todas, é uma sequela pulmonar que nós chamamos de fibrose pulmonar, que felizmente não é a causa mais comum de falta de ar no pós-Covid. Porém, costuma deixar uma falta de ar mais intensa que pode persistir por muitos meses e anos, e em alguns casos pode nunca melhorar. Isso comparando com fibrose pulmonar que acontece depois de outras doenças pulmonares, né? Porque Covid é uma doença que tem pouco mais de 1 ano, então não podemos dizer em sequelas que vão além desse prazo. A perda muscular é outra explicação, como detalha o pneumologista da rede de hospitais São Camilo de São Paulo. É muito comum os pacientes terem uma perda de peso durante a doença, e essa perda de peso é às custas de perda de massa magra, ou seja, de músculo. E essa perda muscular causa bastante fadiga, cansaço, falta de ar aos esforços físicos. O que ajuda a melhorar é fazer uma fisioterapia focada na reabilitação e uma atividade física acompanhada por algum profissional que oriente, e com o tempo essa massa muscular vai sendo recuperada e o paciente vai melhorando da falta de ar. A orientação para o paciente recuperado de Covid-19 é passar por uma avaliação com pneumologista para saber se a doença deixou sequelas nos pulmões. Da Rádio 2, Milena Abreu. Agora 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h31. Repita. 7h31. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Rafael Parente, pediu na sexta-feira que as mulheres adiem a gravidez até haver uma melhora da pandemia. Caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais tranquila. E é óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos. Mas para uma mulher jovem, o mais indicado agora é esperar. Disse o secretário, que é médico e tem doutorado em ginecologia. Rafael Parente justificou o pedido afirmando que a gravidez é, por definição, uma condição que favorece as tromboses, a formação de coágulos no sangue. A Covid-19 também favorece a ocorrência de tromboses, o que pode tornar a doença ainda mais perigosa na gravidez. No ano passado, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos já havia alertado que grávidas corriam mais risco de desenvolver formas graves da Covid. A Câmara Municipal de Ilhabela aprovou um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional composta por bombeiro civil nos estabelecimentos instituídos em lei. A proposta ainda obriga os estabelecimentos à manutenção de uma brigada profissional, sendo ela composta por bombeiro civil ou brigadista, ou seja, com a alternativa de ter um profissional ou outro. A obrigatoriedade da presença do bombeiro civil visa a formação mais abrangente e complementar para a atuação na brigada profissional. Novos estabelecimentos passaram a ter a necessidade da manutenção de equipes de brigada, entre eles terminal de transporte coletivo, estabelecimentos de ensino públicos e privados, igrejas e templos religiosos, cuja lotação seja igual ou superior a 100 pessoas. Além dos já estabelecidos, entre eles shopping center, supermercados, meios de hospedagem, casa de shows e ou espetáculos, reuniões públicas e eventos em áreas privadas.
O prefeito de Aparecida, Luiz Carlos de Siqueira, o Periquito, presenteou o presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma imagem de Nossa Senhora. O presente foi entregue em um encontro entre os dois na semana passada em São Paulo. De acordo com nota publicada pela prefeitura, o chefe do executivo aproveitou para agradecer ao presidente pelas doações de cestas básicas feitas pelo governo federal e parceiros à cidade. Segundo dados da prefeitura, a cidade, com quase toda a economia gerada pelo turismo religioso, tem atualmente 80% da população sem nenhuma fonte de renda. O vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, protocolou indicação solicitando ao prefeito Isaías Santana a municipalização da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. A entidade está sob intervenção da Prefeitura de Jacareí desde 2003, na gestão do ex-prefeito Marco Aurélio de Souza. A última renovação contratual aconteceu em novembro de 2018, na atual gestão do prefeito Isaías Santana, que prorrogou o prazo para que a prefeitura pudesse finalizar estudo de dívidas e de comprometimento futuro de receitas da Santa Casa. Em audiência pública realizada em 2019 na Câmara Municipal, o secretário de Governo, Celso Florencio, apresentou os números da atual situação da Santa Casa. A dívida total até 2018 estava em torno de 100 milhões de reais, sendo que 27% constituem-se em dívida de curto prazo, como fornecedores, obrigações sociais, fiscais e trabalhistas. O vereador Dr. Rodrigo Salomão conversou com Clemente Lemes e deu mais detalhes. Bom dia, Clemente. Eu fiz esse pedido de informação porque desde o início do meu primeiro mandato eu venho defendendo a municipalização da Santa Casa. Nós precisamos dar uma solução para esse que para mim é o maior problema do nosso município hoje. A Santa Casa, na gestão do prefeito Isaías Santana, conseguiu controlar suas contas, mas não consegue pagar a dívida que beira os 100 milhões de reais que vem desde a administração passada na época do PT. Isso interfere muito na assistência. Os funcionários não têm fundo de garantia recolhidos, trabalham aí desmotivados, os médicos não têm aumento aí há mais de 5 anos. Então, eu só vejo como solução a gente fazer a municipalização para que a prefeitura assuma de vez a Santa Casa, que é o Hospital Municipal de Jacareí, de fato, desde 2003. 7h36. Repita. 7h36. Imóveis de luxo disparam vendas no mercado imobiliário durante a pandemia. Busca por moradias maiores e mais confortáveis em bairros luxuosos fez as vendas no mercado imobiliário crescerem mais de 30% em 6 meses no período de pandemia. A justificativa do setor é que a soma de fatores, juros baixos, dólar alto, privação de viagens e trabalho home office, favoreceu investimentos da classe alta em imóveis de alto padrão. Em São Paulo, dados do Secov, o Sindicato da Habitação, apontam que os índices ultrapassaram o dobro da média do mercado, com alta em torno de 32% nas vendas de imóveis avaliados de 900 mil a 1,5 milhão. Os cotados acima de 1,5 milhão cresceram mais de 31%. O investimento em ativos de luxo é uma oportunidade, já que os valores de mercado cotados em dólar estão mais baixos. O setor imobiliário foi o único que se manteve aquecido durante a pandemia de Covid-19, com alta média geral de 14% nas vendas de novos empreendimentos entre setembro passado e fevereiro deste ano. O presidente do Secov São Paulo, Basílio Jafé, afirma que o crescimento foi registrado em todas as faixas por causa dos juros baixos e da demanda reprimida. Profissionais que atuam no setor confirmam os números e chegam a afirmar que o primeiro trimestre do ano, pior período para as vendas, teve o melhor desempenho das últimas décadas. O volume de negócios em valores médios teve crescimento de até 50% em relação ao período de 6 meses medido no ano passado. Da Rádio 2,
Bernadette Druzian. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,69, com alta de 0,71%. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta na sexta-feira, arrematando mais uma semana de valorização. O índice subiu 0,34% a 121.113 pontos, com alta de 2,93% na semana. O dólar emendou a quarta queda diária consecutiva e fechou no menor patamar em uma semana na sexta-feira. O dólar caiu 0,75% a R$ 5,58 na venda. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 0,47% para 34.195 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,08% para 14.049 pontos. E é hora da boa notícia. A Prefeitura de São José dos Campos publicou o edital de licitação da concorrência pública internacional para a operação do novo modelo de transporte público do município, prevista para ser iniciada no fim deste ano. O edital está disponível para consulta no site da Prefeitura e estabelece melhorias como aumento de frota, quantidade de viagens e transporte sob demanda. O aumento de frequência, inclusive, só foi possível com a alteração do perfil da frota e os conceitos aplicados para a operação. Atualmente, a maior parte da frota de 389 veículos é do tipo convencional e para a futura operação serão 557 veículos distribuídos em 5 modelos, entre eles os VLPs, veículo leve sobre pneus. A quantidade de linhas também irá aumentar, o que irá permitir um aumento na oferta das atuais 6.798 viagens para 9.892, um acréscimo de 43%. Já tem até empresas do exterior interessadas em operar o transporte coletivo em São José dos Campos. 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O Corinthians voltou a vencer depois de 2 tropeços no Campeonato Paulista. Na noite de ontem, o Timão usou reservas e sem grandes dificuldades bateu o Ituano por 2-0 na Neoquímica Arena. Otero e Jô, um em cada tempo, fizeram os gols da vitória. A equipe de Itu poderia ter descontado em pênalti, mas o lance foi anulado depois de 8 minutos de revisão no VAR. Com a vitória, o Corinthians subiu para 18 pontos na liderança folgada do Grupo A do Paulistão. O time volta a campo na quinta-feira em Assunção contra o River Plate pela Copa Sul-Americana. No Paulistão, o próximo jogo é o clássico contra o Santos no domingo na Vila Belmiro. Em seu terceiro jogo em 5 dias, o Palmeiras ficou no 0-0 com o Botafogo Paulista na noite de ontem no estádio Santa Cruz. Com um time quase todo formado por reservas, o Alviverde teve pouca inspiração para buscar sua reabilitação no Campeonato Paulista e terminou a semana fora da zona de classificação. O Palmeiras está em terceiro lugar no Grupo C com 9 pontos, 2 atrás do vice-líder Novo Horizontino. Hoje o elenco viaja a Lima, capital do Peru, para iniciar a defesa de seu título da Copa Libertadores. O Palmeiras joga na quarta-feira contra o Universitário em duelo válido pelo Grupo A. A sorte esteve ao lado do Santos ontem na Vila Belmiro. Com reservas em campo em virtude da estreia na fase de grupos da Libertadores, o Peixe não teve boa atuação, mas venceu a Inter de Limeira por 2-1 pelo Paulistão. O gol da vitória saiu aos 41 minutos da etapa final com Bruno Marques, após o goleiro Rafael Pin soltar uma cobrança de falta sem qualquer perigo batida por Soteldo. Com a vitória, o Santos assume a liderança do Grupo D com 9 pontos, um acima do Mirassol, que tem um jogo a menos do que o
Peixe. O São Paulo desembarcou no Peru na noite de ontem. A equipe fará sua estreia na Libertadores pelo Grupo E amanhã, diante do Sporting Cristal. Antes do confronto, o tricolor tem um último treino hoje às 6h, horário de Brasília. Crespo irá definir seu time titular, que deve ser o mesmo que venceu o Palmeiras na última sexta pelo Campeonato Paulista. O Avaí Kinderman venceu São José por 1-0 na noite de ontem na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. Raíza marcou o gol da vitória das visitantes no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. O São José, com uma jogadora a menos desde o fim do primeiro tempo, não conseguiu reagir. Na próxima rodada, as meninas da Águia voltam a jogar na quinta-feira contra o Minas Brasília, em Ceilândia, no Distrito Federal. Max Verstappen venceu ontem uma corrida maluca no GP da Emília-Romanha de Fórmula 1. O holandês voou desde a largada quando pulou da terceira para a primeira posição e foi quase perfeito em uma prova repleta de escapas e batidas por causa da chuva. Até bandeira vermelha teve em Imola ontem. Nem o piloto da RBR passou sem sustos com um deslize antes da relargada, mas conquistou sua 11ª vitória da carreira. Lewis Hamilton foi o segundo colocado e Lando Norris completou o pódio. O Taubaté Vôlei fez questão de confirmar qualquer previsão em quadra. Na noite de sexta-feira, em Saquarema, a equipe do Vale do Paraíba dominou o Minas, fechou a série e conquistou o título da Superliga Masculina. Foi uma vitória seca e incontestável, sem qualquer reação do outro lado. 3-0. O time paulista, campeão em 2018 e 2019, chega ao segundo título seguido da Superliga. A temporada passada foi cancelada por conta da pandemia de coronavírus. Jornal da Manhã. Radares posicionados hoje em São José dos Campos, na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, Avenida São José, no Jardim Bela Vista e Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Nos 3 locais, a velocidade máxima é de 60 km por hora. O radar também estará posicionado na rua Estados Unidos, no Vista Verde, onde a velocidade permitida é de 50 km por hora. E a gente falou aqui sobre a falta de divulgação por parte da Prefeitura do Fumacê às segundas-feiras. E o pessoal da Prefeitura ouviu a gente, claro, e atendeu. Vamos lá então com Fumacê, se não chover nesta segunda-feira na Sena. Exatamente, Clemente Leme será na região leste e os bairros são Boa Esperança 1 e 2, Santa Helena, Paineira 1 e 2, Parque Nova Esperança, Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeira, Chácaras Araújo, Jardim Castanheiras, Nova Michigan e São Rafael. A gente agradece, né, Giovana, o pessoal da Prefeitura que atendeu as nossas cobranças no ar aqui, né? Exatamente, já está lá no ar, então a programação todinha da semana você pode conferir também. E agora falar aqui sobre as estradas que cortam o Vale do Paraíba. Charles. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos e Jacareí, tem trânsito complicado no quilômetro 144, sentido Rio de Janeiro, por excesso de veículos. Em Guarulhos, o motorista tem trânsito lento por excesso de veículos na pista expressa, na altura do quilômetro 209. Na pista marginal, há também vários pontos de lentidão. A chegada a São Paulo é complicada também. Na rodovia Ayrton Senna, apresenta trânsito lento em Guarulhos. A chegada a São Paulo é tranquila neste momento. No corredor Ayrton Senna, Carvalho Pinto, no trecho do Vale do Paraíba, o trânsito é livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que dá acesso a Campos do Jordão e sul de Minas, tem trânsito livre e tempo nublado em alguns pontos. Na chegada à cidade, a chuva fraca. A Oswaldo Cruz, rodovia que liga Taubaté a Ubatuba, tem trânsito fluindo bem e boa visibilidade. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, apresenta trânsito livre e tem tempo nublado e com garoa, tanto no Planalto quanto no trecho de Serra. Tem obras a partir do quilômetro 64. 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230.
7h52. Repita. 7h52. E vamos às reclamações dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp aqui do Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, que é o 99707-7791. Charles? O Rubens de São José dos Campos, ele diz aqui: sou morador do Santa Júlia, da região do Puxim. Quase todos os finais de semana está faltando água no bairro. Tem aumentado o número de moradores nessa região. Se for o caso, precisa adequar a rede para que não falte água, né? Verdade, se está aumentando a população, logicamente aumenta o consumo. Aumentando o consumo, precisa ter investimentos. Então, uma pauta bacana aí com a Sabesp, né, Giovana? Isso, vamos encaminhar sim, pedir uma posição da Sabesp, saber se tem alguma previsão, algum planejamento. Vamos sim. Isso é importante, né, para que os ouvintes saibam o que acontece na região lá do Santa Júlia. E não dá, né, Clemente? Final de semana, família em casa, sem poder sair, né, devido à pandemia. E não tem água? Não tem água, pode tomar banho, pode lavar roupa, não pode lavar louça, fica difícil para cozinhar, tudo complica, né? Então tá, fica a dica aí. A Juliana de São José A Juliana de São José dos Campos mandou uma foto aqui de 5 adolescentes embaixo da ponte estaiada, vendendo bala. Ela pergunta: cadê a prefeitura? Tem que começar no início, né? Deixar para depois, para mudar depois fica difícil, né? Então, realmente é importante, bacana essa informação aí da Juliana, que é de São José dos Campos, falando sobre crianças sob a ponte ali, vendendo balas. Não é legal, né? Então precisa a prefeitura, o setor responsável ir lá, tentar conversar, observar de onde vêm essas crianças, até porque se elas não estão sendo aliciadas de uma certa forma, né? O importante é que, inclusive, cabe também o próprio pessoal do Conselho Tutelar também avaliar isso aí, ajudar também a resolver esse problema, que não é de hoje que as pessoas reclamam de crianças vendendo produtos nas ruas, não só em São José, Jacareí, isso pegou várias cidades, né? Infelizmente. E você também pode mandar a sua reclamação aqui para o nosso WhatsApp do Jornal da Manhã, que é o 99707-7791. Repita. 12-99707-7791. Lembrando que todas as reclamações, mesmo que não apresentadas aqui no ar, são encaminhadas aos respectivos destinatários. A hora? Agora sim, 7h54. Repita. 7h54. Exames do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diagnosticado com câncer no fim de 2019, demonstraram o surgimento de novos pontos de doença no fígado e nos ossos, segundo informou a prefeitura da capital paulista na sexta-feira. Segundo o boletim médico, Covas está bem clinicamente, sem sintomas e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais, diz a nota. De acordo com a prefeitura, os resultados dos exames levaram a ajustes no tratamento. Internado desde quinta-feira passada, o prefeito deve dar continuidade à quimioterapia que já vinha fazendo e adicionar a imunoterapia. Ele deve ter alta no início desta semana. O Instituto Butantan, fabricante da vacina contra a Covid-19 Coronavac, informou que não é indicada a aplicação da segunda dose do imunizante em crianças e gestantes que receberam a primeira por engano. Na semana passada, 46 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Tirapina, interior de São Paulo, em vez de receberem a vacina contra a gripe. Entre os vacinados de forma errada estão 18 adultos, sendo 2 gestantes e 28 crianças na faixa etária de 1 a 5 anos. A técnica de enfermagem que aplicou as doses foi afastada e um processo administrativo da prefeitura apura as circunstâncias do erro. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil vai ouvir testemunhas. Segundo a prefeitura de Itirapina, todos que receberam a dose estão sendo acompanhados por uma equipe médica e nenhum deles teve sintomas ou efeitos adversos. Todas foram submetidas no sábado a exames, testes sorológicos foram feitos nas crianças, enquanto as grávidas foram submetidas a ultrassom. Todos passam bem, segundo a assessoria da imprensa da prefeitura. Agora, lembrando bem que hoje pela manhã já chegou em São Paulo mais 3 mil litros, um lote de 3 mil litros do insumo IFA, insumo farmacêutico ativo, suficientes para a produção local de mais 5 milhões de doses da vacina do Butantan contra o novo coronavírus. A carga desembarcou no aeroporto internacional de Guarulhos por volta de 6 da manhã.
Portugal decidiu acabar com a suspensão de voos com o Reino Unido e o Brasil, que vigorava desde o final de janeiro, mas apenas para viagens essenciais, anunciou o Ministério do Interior em comunicado. Depois de ser atingido por uma violenta onda da epidemia de coronavírus no início do ano, Portugal entra hoje na terceira fase de um plano de desconfinamento gradual. De acordo com o comunicado do governo português, as novas medidas já entraram em vigor na sexta-feira. Os passageiros dos voos originários do Brasil ou dos países com uma taxa de incidência de Covid-19 igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes têm de cumprir uma quarentena de 14 dias. Portugal suspendeu no fim de janeiro os voos com o Brasil e Reino Unido por temores vinculados a variantes do coronavírus detectadas nestes dois países, consideradas mais contagiosas. Agora 7h57. Repita. 7h57. E vamos ao destaque final do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 19 de abril de 2021. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom, disse que o número de novos casos de Covid-19 por semana em nível mundial quase duplicou nos últimos 2 meses. Está próximo do valor mais elevado registrado até agora. A situação na Índia é uma das mais preocupantes atualmente, pois o país registrou no último mês o maior número de casos da doença no mundo. No último relatório divulgado no dia 13 de abril, a OMS informou que o número de casos de Covid-19 no mundo aumentou pela 7ª semana consecutiva, com mais de 4,5 milhões de novos registros na última semana. O número de óbitos também aumentou pela 4ª semana consecutiva, uma alta de 7% em relação à semana anterior, com mais de 76 mil mortes notificadas. Os maiores aumentos de novos casos ocorreram na Índia, Estados Unidos, no Brasil, na Turquia e também na França. Já a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, indicou que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo deste mês no Brasil. Os pesquisadores apontam que as medidas restritivas adotadas por alguns estados e municípios produziram êxitos localizados, que podem resultar na redução de casos graves da doença nas próximas semanas. Apesar disso, a flexibilização dessas medidas nesse momento pode fazer retornar o ritmo acelerado de transmissão em um cenário em que o isolamento social mais rigoroso ainda não teve impacto sobre o número de óbitos e a demanda hospitalar dos pacientes com Covid-19. O boletim também aponta o risco de a pandemia se estabilizar em um patamar muito mais elevado que no ano passado. Notícia. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.